Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da participação de Ciro Gomes no canal Livre da Band nesse dia 8 de maio, uma participação muito boa. Vamos trazer aqui alguns pontos principais para a gente ajudar o povo a entender o que está se passando no Brasil e como que a gente faz, por exemplo, para gerar emprego, reaquecer a economia. E também vou trazer aqui algumas partes do embate que nós tivemos lá entre Ciro Gomes e Eduardo Oineg, que muita gente está brincando que é o novo Constantino. Mas antes de falar, eu quero pedir a ajuda de quem não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, mas só se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, vamos entender aqui um ponto importante de início. Quando a gente olha para as crises que nós vivemos agora, na economia principalmente, que isso tem reflexo aí em várias outras crises, na saúde, na educação, é importante destacar que Bolsonaro não criou, digamos assim, esse modelo desastroso. Ele pegou esse modelo que vem desde Fernando Henrique, mantém e agrava com algumas medidas como a própria questão da autonomia do Banco Central. Como Michel Temer pegou esse mesmo modelo e agravou com a questão do teto de gastos, reforma trabalhista, enfim. Então é importante porque essa crise ela vem se arrastando em que, por exemplo, na última década o Brasil parou de crescer. Então você teve 6 anos de PT, 2 de Michel Temer, 2 de Bolsonaro. Isso aqui é importante porque quando você vai criticar Bolsonaro para um bolsonarista, ele vai se lembrar, mas peraí, o país já não vinha bem, e não vinha mesmo. Então Bolsonaro, ele apenas agrava o problema que já vinha de antes. Inclusive saiu matéria recentemente falando, para nossa vergonha, que o Brasil e a Turquia são os únicos países com inflação, desemprego e juros com 2 dígitos. A inflação aí beirando os 12%, o desemprego 11, alguma coisa, e os juros 12,75%. Então isso aqui realmente mostra o fundo do poço em que nós nos encontramos. Sobre o Congresso Nacional, o Ciro falou um negócio importante, a gente tem que refletir sobre isso. O Ciro até brincou que é nacional no nome, porque você tem lá o quê? Parlamentares, um ajuntamento, ele usou esse termo, ajuntamento de lideranças municipais. E qual que é a lógica? Está em Brasília para resolver problemas locais. O Ciro até disse, olha, é de boa fé. E eu acrescento aqui que é o seguinte, a lógica para muitos é assim, vai para Brasília em busca de quê? De emendas, emendas que vão para a sua cidade, uma escola, um hospital, isso e aquilo, coisa importante, uma ponte, vai cobrir uma quadra. Aí esse deputado, esse senador, manda lá um outdoor, fulano de tal trouxe X mil, X milhões de emenda. Aí o pessoal passa, vê e fala, nossa, esse deputado aqui é bom mesmo. Só que nós temos que prestar atenção na qualidade do voto desse deputado e desse senador em Brasília. Porque às vezes ele traz uma emenda importante, tipo assim, 200 mil reais. Mas em Brasília vota a favor de uma lei que vai prejudicar todos os brasileiros e impactar não mais em milhares de reais, mas em bilhões. Como essa questão da própria independência, na verdade, autonomia do Banco Central. Ou poderíamos falar aqui, por exemplo, a reforma da Previdência. Era necessário? Era, mas aquela reforma mais prejudica do que beneficia quem trabalha, quem precisaria realmente de ser ajudado. Então esse é um ponto importante, a qualidade do voto do deputado e não apenas se ele é um deputado que traz ou não emendas. Outro ponto importante que o Ciro destacou lá, que é como governar com o Centrão. Isso aqui é fundamental para conversarmos com os amigos, porque existe uma certa prostração e rendição no Brasil por parte dos lulistas e bolsonaristas, que dizem que não tem como governar sem se corromper, sem se aliar com bandido. Isso aqui tem método, porque o líder deles, seja Lula ou Bolsonaro, se corromperam. Itamar Franco não se corrompeu, por exemplo. Então a tática é o quê? É nivelar por baixo. E aí quando o Ciro vem e apresenta uma proposta de que é possível governar sem se corromper, o que não quer dizer que não vá dialogar, que não vá conversar com quem pensa diferente, isso faz parte da democracia. Mas a corrupção não é uma questão que inerente ao cargo da presidência da República e nem a questão de governabilidade. E volto no Itamar, que fez o plano real sem se corromper. Quem participou reforça isso. E o Ciro vai falar então dos 4 pontos que ele defende para aprovar as reformas que precisamos no Brasil. Quem acompanha o Ciro há mais tempo já sabe disso, mas como está chegando gente nova no canal, é importante repetir. Primeiro ponto, propor antes. Cansar o povo, tanto falar em proposta, vou fazer isso, vou falar aquilo. Porque se for eleito, não é eleito a pessoa do Ciro, é ele
com as suas ideias, é ele com as suas propostas, com o seu projeto. E Lula faz diferente, né? Foi entrevistado pela Time, a capa linda, maravilhosa, não sei o que, mas o conteúdo, o Lula diz com todas as letras que a questão do modelo econômico ele vai discutir depois da eleição, e tem gente que admira e bate palma. É realmente inacreditável. Bolsonaro é um total despreparado, eu já sabia disso antes e ficou apenas comprovado para mim depois que ele foi eleito. Aí o Ciro disse que abre mão da reeleição como forma de tranquilizar quem esteja torcendo contra, só pensando nas próximas eleições, porque é assim hoje, né? Você vê um cara sendo eleito, fala, nossa, se ele acertar a mão vai ser reeleito. Então se fala, beleza, eu abro mão da reeleição em troca, né, do apoio para as reformas. Então não é assim, eu abro mão, né, e não tem reforma. Então o Ciro deixa isso bem claro. Outro ponto, aproveitar os 6 primeiros meses de governo, quando todo presidente tem uma popularidade altíssima. Terceiro ponto, negociar com os parlamentares eleitos, mas negociar o quê? As reformas. E chamar prefeitos e governadores para esse diálogo, reestruturando a dívida dos estados e municípios. Então, com essa reestruturação, eles, prefeitos e governadores, terão maior capacidade de investir. E isso é bom para a popularidade deles lá nos seus estados e municípios. Então é importante, né, essa interlocução com governadores e prefeitos que Bolsonaro simplesmente não tem, foi brigando aí com todo mundo. E quando o Ciro fala sobre isso aqui, não importa partido. Não é chamar governadores do seu partido ou, né, que pensam próximo a ele, não. É chamar todos, porque um presidente é o presidente de todo mundo, de todos os brasileiros. E o quarto ponto, o Willian fez de tudo, não deu, né? Chamou governadores, prefeitos, dialogou com o Congresso, não teve jeito. Aí chama o povo para votar, referendos e plebiscitos, coisa que os Estados Unidos fazem em toda a eleição. Outra pergunta importante, como fazer o país crescer de forma rápida, porque a partir do crescimento você gera emprego. O Ciro fala que é reativar a capacidade das famílias consumirem, porque hoje você tem aí quase 70 milhões de pessoas com o nome no SPC, pagando juros altíssimos para a banca. Então, vem o Banco do Brasil e a Caixa, por exemplo, reestrutura essa dívida, há juros aí que o Ciro até cita lá de 15%, enquanto o cartão de crédito cobra na casa de 300%. Então, o Ciro fala ajudar as famílias, não é doar dinheiro não, gente, é refinanciar. Segundo ponto, fazer o mesmo com as empresas, temos 6 milhões de empresas com o nome no Serasa. Terceiro ponto, restaurar a capacidade do próprio Estado, né, de fazer investimento, né, reativar obras paradas, mais de 10 mil. E o quarto ponto é ter uma política industrial para gerar emprego de qualidade, agregar valor às nossas exportações. E um outro ponto que foi colocado para o Ciro, importante, que vivemos isso na pele hoje, é a questão da inflação. Como combater a inflação? Aí o Ciro citou 3 problemas que nós temos hoje. A questão da Petrobras, energia e esses preços de comida, né, de alimento, porque hoje você tem outros países comprando a nossa produção e aí o preço sobe, o Brasil, o governo assiste parado, o Bolsonaro fala que não tem como fazer nada, então sai da presidência. Porque só para eleger alguém que não tem como fazer nada, né, não tem por que ele tá lá. Aí o Ciro coloca ali 3 propostas, né? Sobre a Petrobras, uma política de preços decente. Sobre essa questão da energia, né, trabalhar a desindexação do dólar, então é custo real mais remuneração decente para as tarifas públicas, né? Isso também é a questão da Petrobras, custo real mais a remuneração, né? A questão óbvia que tinha que ser e não é. A gente viu semana passada 48 bilhões e 500 milhões sendo distribuído de lucros aí para os acionistas no trimestre. É praticamente 500 milhões por dia saindo do nosso bolso. Eu não sou contra o lucro, mas desse tanto cá entre nós. Tá demais, né? E o terceiro ponto que o Ciro defende lá, que é para conter essa inflação dos alimentos, tem uma política de abastecimento e de preços, né? Voltar a ter estoques reguladores. Né? O governo compra o excedente na safra, o que para o produtor pode ser uma coisa boa também. E o governo vende na entre-safra quando os preços sobem porque falta. Isso aqui já acontecia no passado, é só voltar a fazer. E nós tivemos então alguns momentos um embate, né, que o clima ficou mais quente entre o Ciro e o Onega. E tem gente brincando que é o novo Constantino. Eu vou trazer aqui alguns momentos para vocês, mas vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra, porque se eu for colocar todos aqui, esse vídeo ficaria muito extenso. Vamos voltar, mas a questão é, não vamos deixar de ajudar o povo a entender o mecanismo impertinente em que você está matando o doente a pretexto de curá-lo, com juro. Então veja, qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado e determinado pelo governo? Gasolina, querosene de aviação, diesel para o... Mas como o governo administra o preço?
Aqui só para explicar para quem está acompanhando é o seguinte, porque hoje a receita para combater a inflação, não hoje, né, vem desde o segundo mandato do Fernando Henrique para cá, teve inflação, aumenta o juro. Aí o Ciro questiona qual que é o efeito disso no preço do combustível. Então isso aqui que é importante a gente pensar. Isso da gasolina, mas é simples de fazer, é claro que é o governo. Não é. Não é, é claro que é o governo. É claro que é o governo. É claro que é o governo. Mas, governador, o senhor vê que nós estamos fugindo de entender porque que juro é aberração. Não, só isso. A pergunta simples para encadear o raciocínio. Eu volto à Petrobras com todo o prazer. Tá, então vamos. Porque eu vou fazer o diagnóstico para a gente fazer o porque o senhor falou que é o preço administrado pelo governo. Não, a gasolina, o petróleo não é. É da Petrobras. Os derivados de petróleo no Brasil são um preço administrado pelo governo. Isso é trivial. Não faça essa discussão porque você fica mal para os seus espectadores. Não. O nome é preço administrado, está na definição do Banco Central, mas não é o governo que decide qual é o preço. É o governo que decide. Não é, governador. Mas vamos em frente. Vai ficar mal para você isso. Vamos em frente. Olha, quando a gente fala em juros no Brasil, a gente não consegue desenvolver o raciocínio. A gente volta à questão da Petrobras do Banco Central daqui a pouco. Vamos terminar essa, eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor na sequência. A pergunta simples. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo como os combustíveis? Zero, nenhum. Então, aumentou o juro, a gasolina vai baixar? Tem algum correio de transmissão que faça esse efeito acontecer? Não tem. Tem, Eduardo Eneg? Não tem. Pronto. Não tem. Vamos ao outro. Foi bom que ele já construiu o raciocínio. Tem? Não tem. Então pronto, né? Mas vamos aqui para um outro ponto importante também para a gente entender, né, essas críticas que o Ciro faz e como que o Eneg cai entre nós, pelo amor de Deus, né? É muito complicado você ter que lidar com um jornalista com esse nível de despreparo e muitas vezes distorcendo aquilo que de fato acontece, achando, por exemplo, que o governo não tem responsabilidade em relação à política de preço que a Petrobras adota. Esse discurso é o que os bolsonaristas repetem por aí, tentando tirar a responsabilidade de Bolsonaro e falar, não, é culpa dos outros, né? Como, enfim, todo despreparado faz, não assume a sua responsabilidade e transfere como se não tivesse o que fazer e tem. Aqui vai entrar num ponto importante que Bolsonaro mudou o presidente da Petrobras algumas vezes, mas é aquilo que a gente fala em relação à presidência, não adianta trocar o presidente se não mudar o modelo. O Mitre faz uma pergunta muito importante aqui. Deixa eu explicar para você. No mundo do petróleo. Só lembrando, o presidente Bolsonaro trocou 2 vezes o presidente da Petrobras dizendo que isso é um grande ator, isso é um canastrão. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. Bolsonaro é comprometido organicamente com isso e ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Eneg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim, como é que uma política de preço isso definida? É minha visão? Não, mas não, sua visão. Sim. Espera um pouquinho. Não, que a maioria mas houve uma política de preço definida de paridade internacional. Interessante falar, é a sua visão. Não é questão de visão, é assim que acontece, né? Não é questão de opinião, não. Então é importante o Ciro pontuar essas questões aqui. O Brasil tinha uma política de preço. De 1954 a 2016, o Brasil tinha uma política de preço. Preço interno do Não, qual é a política de preço? Custo interno. Mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Bom, mas qual é a natureza, como ela tem um monopólio? Qual é a natureza da Petrobras? Ela é uma sociedade empresa de economia mista. Não, ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia mista. Governador, ela é uma SA. A empresa de economia mista é uma SA. Bom, ela é... Meu Deus do céu, isso aqui é uma coisa básica. Empresa de economia mista é uma SA. E ele tentando discordar do Ciro, dizendo que não é economia mista, não, é uma SA. E o Ciro, economia mista, toda empresa de economia mista é uma SA, sociedade anônima. SA significa o seguinte, ela segue as regras da SA. Mas o governo tem uma maioria ali. O governo tem uma maioria. Meu Deus do céu. Mas, governador, só um minutinho, peraí. O governo tem uma maioria aí, tá certo? Tem uma maioria. É o que eu estou tentando explicar. Sim, então... Por quê? Porque nós somos um sócio controlador. O que o senhor vai fazer com essa maioria? A maioria, deixa eu explicar a causa para a gente ir para a terapia. Senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Entre 54 Aqui e 2016... a gente é contra os delírios e as viagens, governador. Eu achei que você era a favor, não. Não, de viagem, delírio, não. O governador vai explicar... Não, mas o Brasil está dominado por delírios e viagens. Sim, tais como a gasolina não é um preço administrado pelo governo. Espera aí um pouquinho, isso é um delírio, isso é uma viagem licérgica. Vai me desculpar. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Então por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está R$1 o litro. Se você deixar, eu explico.
Tá, vamos. E aí o Ciro explica aqui, como tem explicado na Ciro Games, nas entrevistas, no seu canal, enfim. Então não vou ficar mais nesse ponto da explicação, porque o Ciro tem detalhado isso, mas vou deixar o link ainda sobre isso. Um pouco à frente aqui, o Ciro deu uma outra cutucada no OINEG, veja. Resultado, assuma o controle da Petrobras e transforma a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 anos. Mas o senhor já tem maioria. O governo já tem maioria. Claro que tem, é só o Eduardo Oneg que não sabe. Não, a maioria é pequena, mas ainda tem. A gente segue com esse debate. Não tem porque o suborno é o que impera. O suborno brasileiro, você que está desesperado, taxista, é o suborno. Bolsonaro agora acabou de vender um cargo do Conselho de Administração da Petrobras para o acionista minoritário. Entregou de mão beijada um cargo brasileiro, porque estão sabendo que eu vou chegar e vou acabar a mamata. Não se preocupe, eu sei fazer. Vamos aqui agora na parte em que o OINEG vai lembrar o episódio da AgriShow, também o episódio em que o Ciro falou sobre o dono do coco bambu, e o Ciro teve uma resposta muito boa. Vejam só. Vamos falar o que eu posso oferecer ao povo brasileiro é uma experiência longa, 40 anos de vida pública sem nenhuma mácula moral, êxito extraordinário. Não falo isso por qualquer tipo de exibicionismo, apenas estou apresentando o meu currículo. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador do estado, fui prefeito de uma capital, nunca cometi uma arbitrariedade contra ninguém exercitando o poder. Agora, para mim, Eduardo, você já sabe disso, me conhece há muitos anos, eu não faço da política meio de vida, eu sou um homem livre. E alguém acha que é razoável você andar com a sua esposa tendo sido convidado para ir numa exposição, e um camarada começar a fazer, e você tão transparentezinho, falou ali simpatia do Bolsonaro. Não, ele chamou minha mulher de vagabunda, do meu lado. Eu não sei o que você faz se alguém fizer isso com a sua mulher. Eu vou reagir. Ministro, vamos falar de pesquisa agora, a pesquisa que foi... Você naturalmente é um lorde que não reage, eu sei disso. E o Ciro tinha dito pouco antes que ele é sim um indignado, porque nós temos hoje, segundo o levantamento, em torno de 20 milhões de brasileiros, pessoas, né, passando fome. Elas amanhecem sem saber o que vão comer no café da manhã, no almoço, no jantar. E o Ciro lembrou que nós temos mais de 120 milhões de brasileiros. Gente, é importante a gente falar, quando se trata de números, estamos falando de pessoas, não é uma máquina. É gente que está comendo precariamente, porque não tem dinheiro, desempregadas, na informalidade. Então, é uma situação muito complicada e o Ciro, né, fala que realmente, ele sabendo o que acontece no Brasil e tendo as suas propostas, realmente não deve ser fácil. Então, ele é um indignado, muitas vezes confundido com destempero, mas sim, em alguns momentos ele acaba reagindo porque não acha que aquilo é certo, né? Viu a esposa sendo chamada de vagabunda e teve uma reação lá que muita gente discordou, muita gente concordou. Então, enfim, aconteceu e ele não fugiu realmente de responder isso aqui. Agora, pra gente fechar esse vídeo, né, o OINEG, como eu disse, ele, além de estar ali na bancada do Canal Livre, tem também o seu programa diário na rádio, tá falando para milhares de pessoas e repetindo algumas viagens, como o Ciro disse aqui, alguns delírios. O Mitre concordou bastante com o Ciro, que foi muito bom. O Ciro muitas vezes falava algumas coisas, o Mitre dizia, realmente, é isso mesmo, é assim. Então isso foi importante. O Ciro abordou outras questões, o rompimento dele com o PT. O próprio Mitre confessa que em 2018 as pesquisas mostravam um cenário que todo mundo errou, porque ninguém dava um centavo na eleição de Bolsonaro. Então essa coisa, não, o Ciro não tem chance agora, isso é conversa fiada que tentam impor na sociedade para que as pessoas não observem, né, as propostas, as ideias do Ciro. Falou sobre a crise nas instituições, reconhece que o STF tem abusado em muitas ocasiões, que o Congresso Nacional nem sempre cumpre o seu papel, mas o Ciro lembrou que o presidente da República tem um papel importante nisso tudo, ele tem que dar o exemplo. E isso não acontece nem com Bolsonaro, que agrava a situação, mas que antes também nós tínhamos já alguns comportamentos de presidentes, até lembrou das indicações do Lula para o STF, aquela coisa da Dilma, nomear o Lula ministro para ter foro privilegiado. Enfim, a entrevista foi muito boa, podia ter durado aí umas 10 horas, e a gente observa, né, que o Ciro de fato foi provocado muitas vezes, respondeu algumas de uma forma irônica, mas se conteve, falou das propostas, das ideias. Eu acho que é isso que o Brasil tem que valorizar e tem que buscar em todos os candidatos. Quem não tem simpatia pelo Ciro, tem por outro nome, cobra do seu candidato propostas concretas para o Brasil sair desse fundo do poço em que ele se encontra e se agrava cada vez mais porque nós insistimos no modelo econômico e de governança política simplesmente trágicos. Está escancarado, mas tem gente viajando e num delírio que insiste em não reconhecer isso. Pessoal, então eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.